O primeiro mandamento promove intolerância religiosa. Eu sou o pastor César Rios, aqui da cidade de Miguel Pereira, e quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Nós precisamos fazer um percurso um tanto delongado para chegar a uma resposta devida, porque eu preciso observar de início que a pergunta tem a sua razão de ser. Ela não é assim completamente descabida. Vejam bem, como que funcionava na antiguidade o politeísmo? Politeísmo não significava que todo mundo cultuava todos os deuses, né? Que todo mundo tinha que ter pelo menos 20 divindades assim e prestar culto a todas elas. Isso seria até impraticável. Mas significava sim que mesmo que eu tivesse uma divindade favorita, que a minha cidade tivesse uma divindade específica para sempre cultuá-la, nós politeístas transitávamos entre cidades diferentes e participávamos de culto a outras divindades. Afinal de contas, como politeístas, as pessoas diziam assim: olha, existe o meu Deus aqui, existem outros. Se eu estou na outra cidade visitando um parente, fazendo um negócio, e é o dia de uma festividade importante lá, eu participo. Isso era visto com bons olhos, até porque o ideal era que todo mundo participasse do culto daquela divindade no momento devido. E se alguém não participa, isso era visto como um afastamento equivocado, como um ódio contra a sociedade que toda junta participava. E como algo perigoso, inclusive, porque em alguns contextos as pessoas pensavam que quando a divindade não era devidamente honrada, isso podia resultar em algo terrível para a cidade, uma peste, um terremoto. Então gerava até um receio quando alguém não participava do culto naquela cidade no momento adequado para isso. Então, na antiguidade ainda, judeus e cristãos, por causa do que está aqui no primeiro mandamento, rejeitavam participar do culto a outras divindades, porque eles não somente diziam: nós temos o nosso Deus preferido, mas diziam: o nosso Deus é o Deus verdadeiro, nós não vamos ter outros deuses e nós não vamos cultuar outros deuses, não vamos fazer imagens de qualquer Deus, nós permanecemos assim. Os de fora, então, politeístas, diziam: esses são aqueles, então, que odeiam o gênero humano. Eles são misantropos, e eles não prestam, eles não respeitam essa diversidade que há e não respeitam as divindades das cidades em que estão. Havia ali uma crítica nesse sentido já na antiguidade. No nosso tempo não há um politeísmo como aquele, né? Não exatamente. Nós conhecemos isso somente pela história. Mas o nosso tempo tem as suas peculiaridades também, os seus desafios. Temos algo que nós costumamos chamar de pós-modernidade, que não suporta a ideia de que um grupo proponha um pensamento totalizante ou uma fé totalizante. E a fé monoteísta, ela é totalizante. Quando nós afirmamos que há um só Deus e que Ele é a causa de todas as coisas existentes, visíveis e invisíveis, nós estamos dizendo que há como ver o todo como uma só unidade. Há um só Deus que criou todo o universo. Essa, então, é uma e a única verdade. Isso não é suportável para os ouvidos pós-modernos, que propõem que sempre falta uma explicação, que nunca se fecha o todo, que sempre há uma abertura e que sempre, portanto, há uma diversidade de perspectivas, todas elas igualmente válidas, e que, portanto, não há uma só verdade. E nesse nosso contexto, então, soa como uma ofensa nós dizermos: não, há um só Deus. Porque isso é visto como intolerante frente ao fato de que há uma diversidade de religiões, que há pessoas que pensam diferente.
fortalece assim, a pós-modernidade fortalece assim aquela velha crítica, agora com ares mais sofisticados e não por causa de uma superstição a respeito de peste e terremoto, mas a partir de uma visão intelectual do mundo, que vai dizer, não, vocês estão errados porque vocês, ao afirmarem que há um só Deus e serem intransigentes, cultuando só esse Deus e recusando a verdade dos outros cultos, das outras divindades, vocês estão sendo radicalmente intolerantes e estão afirmando que o outro prega uma falsidade, uma ilusão. Vocês não têm direito de fazer isso. O ponto é que o mandamento precisa ser entendido a partir da revelação de Deus como um todo. E aqui nós precisamos observar o seguinte: seria verdade que o primeiro mandamento promove intolerância religiosa se ele afirmasse há um só Deus, vocês devem cultuar somente ele e não devem aceitar que outras pessoas pensem diferente. Vocês não devem fazer para si imagens de escultura e tudo aquilo e não devem aceitar que outras pessoas façam isso. Vocês devem cultuar um só Deus e interditar a todo o mundo toda outra forma de culto. Não é isso que está no primeiro mandamento. O primeiro mandamento fala de nós que cremos como devemos proceder. E esse mesmo Deus que ali afirma todas essas coisas se revelou como Deus compassivo e misericordioso. E esse Deus, em Cristo Jesus, nos enviou sim ao mundo com uma mensagem. Mas veja, nos enviou com uma palavra, com uma boa nova, e não com espada na mão. Ele nos ensinou claramente qual é a sua disposição agora para com essas pessoas que fazem e pensam diferente. Uma disposição misericordiosa, de convite e de possível acolhimento, se essas pessoas de fato se aproximam. É bom lembrar que Cristo na cruz, ao morrer, pede ao Pai que perdoe aqueles que faziam aquilo com ele, aqueles que estavam totalmente enganados sobre a verdadeira divindade. E mesmo assim ele diz, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Nós precisamos entender o primeiro mandamento a partir dessa compreensão da revelação de Deus. E assim nós não vamos nos enganar. O fato de haver um só Deus e o fato de esse Deus exigir o culto para si não nos leva à intolerância, não nos leva à espada, não nos leva a invadir locais de culto alheios, não nos leva a pedradas, não nos leva a ofensas. Nos leva, sim, ao compartilhamento da sabedoria divina, da verdade do Deus misericordioso e a um convite, não a coerção. Para ver como isso é verdade, basta observar como os primeiros cristãos monoteístas agiam. E aí nós vemos o apóstolo Paulo, no livro de Atos, por exemplo, anunciando a verdade. E quando ele é rejeitado, ele se cala, se afasta dali, mas ele não invade templos para quebrar nada, ele não propõe um levante contra o sistema politeísta que estava estabelecido, ele não sai por ali dizendo palavras de ofensa às pessoas que pensavam e criam diferente. Por quê? Porque ele está agindo em harmonia com aquele que o havia enviado, com a mensagem de Cristo e com o projeto de Cristo, que não inclui essa intolerância, embora inclua sim o convite, a abertura e o compartilhamento da verdade. Então, a resposta que podia ser, numa visão superficial e apressada, sim, né, e ela seria sim, se a fé cristã fosse belicosa, mas a verdade é que não. O primeiro mandamento
não promove intolerância religiosa, porque ele é o mandamento do Deus misericordioso que se revelou para nós em Cristo Jesus. Seguir o primeiro mandamento da forma devida é segui-lo a partir da revelação de Cristo. E aí nós seremos pessoas que amam até os inimigos e que proclamam a verdade, mas sem coerção, sem ser por espada, porque é por palavra. Bênção de Deus, essa é a minha resposta, né? Eu espero que vocês continuem pensando um pouquinho sobre o assunto, porque, como eu disse, ele é muito pertinente. Um grande abraço.